Olá, estamos abrindo mais uma edição do nosso painel Regional Debates, com você sempre de segunda a sexta a partir da 1h30 da tarde. Lembrando que a reprise é às 20 horas, né, às 8 da noite. E trazendo aqui personalidades da nossa região metropolitana e do Brasil, aqui nas nossas bancadas, discutindo e debatendo junto com você os principais temas, os assuntos importantes para a nossa região metropolitana e, claro, os temas nacionais também. E às 22 horas, a gente relembra também, sempre o painel regional com entrevistas e discussões importantes, também sobre o nosso desenvolvimento, o nosso crescimento, né? E os assuntos ligados também, os assuntos ligados à área nacional. Nessa edição a gente com prazer recebe o advogado e sempre deputado federal Vicente Cassione. Prazer recebê-lo, tudo bem, Cassione? Tua primeira participação com a gente em 2014, um bom ano para você. Para vocês todos e aos telespectadores, no fundo do coração. O nosso Iberê Cirna, professor Iberê também com a gente, na primeira participação de 2014. Tudo bem, Iberê? Obrigado mais uma vez por estar com a gente aqui e também um bom ano para você. Muito obrigado, é um prazer estar na companhia, um feliz ano para todos nós, né? É verdade. E completa aqui a nossa equipe dessa edição do Painel Debates, companheiro jornalista Luiz de Vaio, do DL, o Diário do Litoral, também colaborando com a gente aqui nesta edição. Obrigado pela participação, boa tarde, Luiz, e também um feliz 2014. Eu que agradeço o convite, mais uma vez feito. Um feliz ano a todos. Boa tarde, Edgar. Boa tarde, Vicente Cassione. Boa tarde, companheiro de bancada, Iberê Cirna. Muito bem, a gente na abertura do painel Debates, né, destaca sempre os nossos parceiros do dia a dia, mas lembra sempre que pelas redes sociais você pode compartilhar com a gente, facebook.com/painel regional. Pelo site da TV Santa Cecília, o Santa Portal, você pode acompanhar em tempo real o que a gente está discutindo e debatendo aqui no programa, né? Acessando lá, clicando lá no ícone Painel Regional. E o programa estando encerrado, após o programa finalizado, ele fica disponibilizado para você no YouTube. Você acessa lá, revê o programa por inteiro ou os trechos que você julgar, né, mais interessantes, mais importantes. Bom, destacando aqui a manchete desta edição do DL, né, o Diário do Litoral, né, aparece aqui a questão que envolve o VLT mais uma vez, né, a novela que parece interminável. Sinal amarelo para o VLT, diz aqui a manchete do Diário do Litoral, que circula por toda a região metropolitana, Vale do Ribeira, nesta quarta-feira. O Ministério Público, completa aqui a manchete, né, quer suspensão das obras. Eu passo aqui um exemplar a cada um dos nossos componentes aqui, o Cassione, né, também o Iberê e o Luigi revê aí o que ele escreveu, né, para ver se saiu tudo direitinho, nesta edição de quarta-feira. Rapidamente, o Cassione, para não perder o gancho, essa coisa do VLT parece que não termina nunca, né? Quando a gente acha que vai, aí vem o Ministério Público do Meio Ambiente e tenta, através da Justiça, paralisar as obras. Você discutiu muito esse tema, participou de inúmeras reuniões com o governo do Estado, com a Prefeitura, enfim, para que a gente tivesse aí um veículo, né, dessa linha, desse porte aí, para facilitar a movimentação entre os municípios, entre as cidades. Acho que não há dúvida de que há necessidade de um veículo desse tipo aqui, um metrô de superfície, um VLT, não é? Mas aí, é uma novela que a gente já está cansado um pouco, não? Se dependesse do Ministério Público, e só dele, nós estaríamos ainda hoje com a clava na mão, né, no tempo paleolítico do Pithecanthropus erectus. Não seríamos nem o Homo sapiens até hoje. O Ministério Público presta relevantes serviços em algumas coisas, isso é indiscutível. Mas é um empata que não é brincadeira. Principalmente aqui na região, meu velho, se você quiser fazer qualquer coisa, todas as dificuldades da turma do não, da turma do contra, da turma do talvez, da turma seria melhor assim, por que não faz de outro jeito? Precisa ter paciência. Agora, o Ministério Público, ele fica o tempo todo com o ovo na mão, procurando onde é que está o pelo. É verdade. Entendeu? Onde é que está o pelo no ovo? Olha, é uma figura bem colocada, bem caracterizada. O Ministério Público... Com todo respeito ao Ministério Público. Não, o respeito a gente deve a todos, claro, menos aqueles que não se dão ao respeito. Eu sempre digo isso. Eu, para ser respeitado, eu tenho que respeitar. Eu não estou desrespeitando o Ministério Público, eu estou criticando o Ministério Público.
E estou dizendo que o Ministério Público não é infalível e muitas vezes ele enche a paciência da gente. Aí tem que vir a Justiça para dizer para o Ministério Público, sai da frente. Porque quem está hoje no meio do trilho do VLT é o Ministério Público. E assim por diante, ele está sempre no meio do caminho. O Ministério Público muitas vezes é a pedra no meio do caminho. Como diria o poeta. Ei, Iberê, rapidamente essa questão que envolve a novela VLT. Eu acho que, na verdade, fica aí nós estamos acostumados na região a termos esses embates sempre com o Ministério Público e, no final das contas, acaba se achando um consenso para que as obras não possam prejudicar o nosso município. Então, assim, sempre vai dar manchete, como está dando aqui, como é o governador que fala lá. É um tema polêmico, me parece que o Ministério Público não gostou das respostas dadas, quer dizer, é uma coisa um pouco subjetiva. Eu acho que isso aí vai caminhar para um final que espero, embora tenha minhas considerações sobre o VLT, espero que seja feliz para a cidade de Santos. De qualquer jeito, o Cassiano lembrou bem, o Ministério Público, alegando fazer o seu papel, está sempre intercedendo em todas as ações que se procura. E, curiosamente, a gente sente muito isso aqui na cidade de Santos, viu, Vicente? Aqui na cidade de Santos. Outras cidades aí, a gente parece que vê um pouquinho mais de parceria e entendimento do Ministério Público com as necessidades do município. Me parece que é uma característica de Santos. Por exemplo, o VLT vem lá de São Vicente, não é? Da Ponte dos Barreiros. E eu não estou lembrado, se eu estiver enganado, vocês podem me corrigir, fiquem à vontade. Mas eu não estou lembrado de nenhuma ação do Ministério Público para impedir as obras do VLT em São Vicente. Não, mas ele a alegação dele é o problema da Francisco Glicério. Francisco Glicério. Então mas em outras tantas coisas, são os canais que não podem cobrir, que não podem. Aqui, mas São Vicente, as muretas também foram feitas por Saturnino de Brito e pôde mexer. Quer dizer, esta coisa me parece que é um privilégio de Santos, né? Santos tem absolutamente tudo do Ministério Público para ser analisado. Pois não, Luiz? É difícil para o munícipe, para o leitor que acompanha o jornal, hoje não concordar com o doutor Vicente Cassione. E se olhar atento do Ministério Público sobre as questões aqui em Santos, a gente de fato não vê em outras cidades, não só da região, vou dar até um exemplo de fora da região, que é para mostrar como que diversos entendimentos entre prefeituras, governos estaduais e Ministério Público são diferentes. Acho que aqui boa parte dos santistas e de quem está nos acompanhando deve ter em alguma cidade do Nordeste. Você pega a cidade de Fortaleza, sim, tem verdadeiras estruturas na areia. É um lugar que você chega, tem restaurante, tem chuveiro, tem toda uma estrutura para receber o turista. O louco que tentasse propor um projeto desse em Santos seria execrado. Ou seja, o Ministério Público, enquanto constitucionalmente um poder, parece que não é o mesmo em diferentes regiões do país. É difícil não concordar com o Cassione, com todo o respeito que o Ministério Público merece, e a gente tem que louvar a ação do Ministério Público, ao doutor Dauri, que a gente acompanha há 15 anos a atuação dele, essa nova promotora também, que parece nova, assim, mediaticamente falando, mas é difícil não concordar. O problema, dessa vez, parece que a bola está com a MTU. Até onde deu para entender, a MTU apresentou o projeto dizendo que era de um lado da avenida e aí a obra foi tocada de outro. Se essa rusga, se esse nó desatar, a gente espera que dessa vez a obra tenha um sinal verde e prossiga. O que resta saber é o seguinte: o que é que esta mudança atrapalha a vida do santista? Absolutamente. Que prejuízo causa à cidade isso? Absolutamente nada. O que eu estou dizendo, eles criam a dificuldade. Provavelmente, eu vou dizer uma coisa aqui. Eu gosto do Dauri, sou amigo do Dauri, lembro do Dauri desde que ele era aluno na Faculdade de Direito. Aqui não é o problema do Dauri. O que eu quero dizer é o seguinte: se o Ministério Público atuasse sempre como devia, e há muito tempo, nós não teríamos tantas e tantas e tantas coisas horrorosas que existem nesta região e que jamais poderiam ter acontecido.
Há determinadas coisas que o Ministério Público não vê. Que o Ministério Público parece que só vê aquilo que vai dar mídia. Há problemas muito mais sérios que exigiriam interferência do Ministério Público. Por exemplo, se o Ministério Público quisesse cuidar de que as coisas andassem direito, já tinha processado a diretoria inteira da Ecovias por tudo o que a Ecovias faz e por tudo o que a Ecovias não faz, dando bufetada na cara de milhões de pessoas que utilizam o sistema Anchieta Imigrantes. Por que o Ministério Público não entra nisso? Por que o Ministério Público não se manifesta nessas barbaridades que a gente vê, a que se são submetidos os cidadãos, usuários de um sistema que sofrem e levam bufetadas na cara da indiferença da Ecovias, que manda e desmanda no estado de São Paulo e no sistema? Por que o Ministério Público não atua aí? Para falar só uma coisa do Ministério Público. Só uma. Então, o trilho do lado de lá, que diferença faz? Nenhuma. Nenhuma. Eu, se sou prefeito, talvez porque eu seja um homem antigo, ranzinza, eu, pura e simplesmente, tocaria a obra e dizia para o Ministério Público, uma banana para a sua postulação. Vá para a Justiça, eu vou fazer. Mas eles foram para a Justiça, né? Estão atrás de uma liminar, né? Se o juiz conceder a liminar, o que acontece? Para a obra, né? Para a obra, mais uma vez, né? Para a obra mais uma vez. E é que eu digo, parece que todo mundo tem medo do Ministério Público. Quem não deve, não teme. Só tem que ter medo do Ministério Público o bandido. Aliás, esses não têm. Esses não têm. Porque o Ministério Público está sempre atento com essas coisas. Agora, pegar traficante de entorpecente, pegar assaltante que atua em determinados lugares, ou pegar a responsabilidade da autoridade policial, que sabe onde as coisas acontecem e não age, o Ministério Público tinha que agir aí. É fácil agir tirando o trilho daqui, pondo o trilho ali, tirando o trilho daqui, pondo ali. Isso é fácil. Então, a crítica eu vou fazer até o último dia da minha vida, enquanto eu tiver voz e tiver possibilidade de fazer. Não é contra as pessoas, é contra o vício de instituições que estão mal acostumadas com o poder que foi dado a essas instituições. Deram poder demais para quem não sabe usar o poder. O poder não é para ser usado, o poder, eu tive poder. O poder não é para ser usado para proibir e para dar carteirada. O poder é o contrário. É usado para a gente facilitar a vida daqueles que nos dão o poder. Que o povo é o soberano. O soberano não é o poder executivo, o legislativo, o judiciário, o Ministério Público. Esses são os servidores do povo. O povo é que dá o poder. E o povo é que tem que ser servido. Muito bem. Por não, Luiz? Não, só complementando ainda na questão do VLT, concordando com o Dr. Vicente Cassioni, o caso específico da obra do VLT, antes de sugerir uma ação civil pública, eu não lembro, eu não tenho informação, se alguém da mesa tiver, por que o Ministério Público não chamou a MTU e a Prefeitura para falar assim, olha, não adianta tocar a obra aqui, a obra, o traçado é esse, não é esse que está sendo feito. Por que não chamou? Mas ele chamou sim. Chamou. E por que isso não foi feito? Então, aí assim, a discussão... Por que ainda esse nó? Então, mas a discussão está assim. Houve lá uma reunião entre Prefeitura, MTU e o Ministério Público apresentou a justificativa dele que deveria seguir o trajeto original, que era a antiga TIM. E o MTU diz que tinha documentos que já tinham feito estudo de meio ambiente. Sim, essa reunião foi lá atrás, eu digo mais recentemente agora, dizendo, olha, a obra está sendo tocada errada. Então, mas o Ministério Público... Refaça. O Ministério Público se sentiu, de alguma forma, ofendido com as respostas dadas pelo MTU, dizendo assim, não, foi, mas eu não mostrei o documento, eu não tenho. Eu acho assim, acho que quem toma o prejuízo com isso? Nós que moramos por ali, que agora põe estaca, viu? Você que mora ali perto, põe estaca, vira para cá, mas agora não é mais aqui, a obra é do lado de lá, aí o outro que tem o comércio lá não sabe se vende ou se amplia. Toda a angústia, né? Entendeu? E nós ficamos nesse aqui. Vou te dizer uma coisa, em Roterdã, na Holanda, que é um paizinho desse tamanho,
menor do que o estado de São Paulo, eles avançaram com o rio Reno, 40 quilômetros mar adentro. 40 quilômetros fizeram de extensão para botar porto ali. Imagine o meio ambiente, o Ministério Público do Meio Ambiente, se fosse no Brasil. Você não podia botar um cascalho, uma pedra. Eles entraram mar adentro. Barcelona, a Barceloneta, que foi feita antes das Olimpíadas, aquela maravilha que está lá, do ponto de vista turístico, tudo. Por que pode? E aqui não pode. Se aqui, até o emissário submarino gerou uma discussão como se fosse uma obra de arte, que era um monte de entulho que foi colocado ali para você escorregar os canos do emissário e depois ia ser retirado. Hoje não pode mexer no emissário, como se o emissário fosse uma obra da natureza. Aquilo foi um entulho que colocaram ali para servir de rampa para os tubos do emissário irem para alto mar. Hoje não pode mexer no emissário. Por quê? Ecologia, impacto ambiental. Está todo mundo louco, entendeu? Acho que o calor ainda por cima, a temperatura faz as pessoas... Mas aí, Vicente, mais ainda... Vicente, você não está citando Singapura, né? Singapura é a única ilha que cresce a cada ano. Uma coisa complicadíssima. Ela tem uma metragem, o ano seguinte, eles estiveram aqui visitando, como se falou, de pré-sal, com uma ideia até mostrando que eles poderiam construir uma Santos Nova dentro do mar. Um dos técnicos que acompanhava, na época eu estava na AGEM, falou assim, olha, o senhor desiste disso aqui, porque se mexer ali, o Ministério Público vai brigar com o senhor lá em Singapura. E aí, a única maneira de você mexer no meio ambiente em Santos só tem uma. Aí você pode construir no mangue, aí você pode construir na margem do rio, aí você pode construir na floresta da Mata Atlântica, na Serra do Mar. É invasão com barraco. Sim. Na hora que você fizer isso, pode fazer à vontade. Aí destrói o meio ambiente, arrebenta com tudo e ninguém resolve coisa nenhuma, né? Bom, eu queria falar sobre uma série de temas importantes aqui, a questão da violência, segurança pública, com a cidade política também com o Castione, né? Mas aqui ele mencionou a Ecovias e muito pouca gente lembra que o Vicente Castione foi diretor do Detran, né? Você atua no Detran, né? Denatran. Não, Detran estadual. Eu fui presidente do CONTRAN nacional. CONTRAN. E diretor-geral do Denatran. São os dois órgãos, o deliberativo e o executivo de trânsito no país inteiro. Então você tem bagagem para falar a respeito dessas questões mais... Você não é um técnico, não é um engenheiro de trânsito, de tráfego, nada disso, mas tem uma boa experiência porque vivenciou, né, uma série de questões que envolvem a questão de ligações entre municípios, rodovias, pedágios e essa coisa toda. Você já colocou aí a questão da Ecovias, que o Ministério Público devia apurar o que acontece com a empresa que administra o sistema Anchieta Imigrantes. E eu queria saber de você, antes da gente fechar esse primeiro bloco, rapidamente, né, o que é que mais te incomoda nessa relação Ecovias, usuário do sistema Anchieta Imigrantes, para que depois do intervalo, a gente aprofunde mais o tema. Você perguntou o que mais me incomoda. Eu diria tudo. Tudo incomoda. Usuário praticamente diário do sistema, eu sou testemunha vivencial de um sistema absolutamente feito para funcionar contra o usuário. Por exemplo, nesses últimos dias agora, eles têm mandado os caminhões subirem pela Anchieta. A imigrante está aliviada nisso. Por que não fazem isto sempre? Isto é, os caminhões sobem exclusivamente pela via Anchieta. Deixa imigrantes livres. Isso é uma coisa que qualquer idiota não precisa entender de trânsito. Eu só entendo de trânsito o seguinte, eu tenho carteira de motorista há mais de 50 anos. Né? Só isso que eu entendo de trânsito. Sei dirigir automóvel. Não entendo nada de trânsito. Mas qualquer idiota que não entenda de trânsito sabe quando as coisas estão certas e não estão certas. Você não tem policiamento no sistema. Nenhum policiamento. Cada um faz o que quer. Agora a Ecovias fez 6 faixas na pista, no Planalto. 6. Se ela fizer 20 faixas, você vai ter um automóvel em cada faixa, ocupando cada faixa. Na Europa, nas principais rodovias movimentadas, você só tem 2 faixas. E você flui, você anda normalmente. Quem está devagar vai à direita, quem está mais depressa vai à esquerda e está acabado. Aqui, parece, sabe o que parece? Videogame.
Você tem que dirigir costurando, porque tem um camarada a 40 quilômetros aqui, a 50 lá, você vai dizer, mas o que tem a Ecovias com isso? Ela é que manda na Polícia Rodoviária. Ela é que tinha obrigação de fazer a Polícia Rodoviária orientar o trânsito, fazer com que a lei seja cumprida. Não é só a alta velocidade que é infração de trânsito, é andar devagar, é ultrapassar irregularmente, são os caminhões tomarem todos os espaços como tomam. É você fazer comboio quando não tem neblina e não fazer comboio quando tem neblina. Você entendeu? Que concessionária é esta? Para não dizer quanto ela já ganhou a mais do que deveria ganhar, já está mais do que paga pelo período de concessão que ela teve, porque o número de veículos e o movimento aumentou tanto, que a Ecovias hoje já deveria ter entregue a estrada para o governo do estado outra vez. Quem é que fiscaliza quanto que ela ganha? Quanto que ela recebe? Está aí o Ministério Público, que tinha que pedir as contas para a Ecovias. Não fez uma obra viária entre a Serra do Mar, a Baixada, na parte da Baixada, até chegar a Santos. Você não teve o mesmo caminho de 1948, quando inauguraram a Via Anchieta. Estou falando 1948, faz quase 70 anos. A maneira de você chegar da Serra do Mar até a entrada da cidade de Santos é a mesma, aquela pista. É o único lugar do mundo, a Ecovias fez isso, em que você sai de uma pista e pega uma alça para a esquerda. Então o caminhão que está aqui, na Lemoa, ele é obrigado a cruzar a pista para ir para a Lemoa. Quando, na verdade, toda a alça, você sai para a direita, passa por cima da pista e não faz esse cruzamento de sair uma alça para a esquerda. Não existe uma rodovia no mundo que tenha uma alça saindo para a esquerda. Então, eles são incompetentes em tudo. Fizeram uma pavimentação que, quando chove, levanta uma poeira de água que não tem escoamento. Os policiais rodoviários me dizem, doutor, a água fica empoçada da hidroplanagem, levanta essa poeira danada de água, é um perigo. Por quê? Porque a pavimentação não está correta. Então eu estou dando exemplos e exemplos e exemplos, e tudo isto fica por isso mesmo, sem contar que não há planejamento para os caminhões descerem, entope tudo, você não tem acesso, porque os caminhões estão entupindo tudo, não é? Tinha que ter alguém para organizar isso, e não há absolutamente, porque é uma incompetência geral. E quando você tem incompetentes e burocratas cuidando das coisas e só arrecadando, quem sofre é o coitado do usuário. Só para fechar aqui o assunto, antes do fim do primeiro bloco, vale ressaltar que um dos principais diretores da Ecovias é gente da terra, Santista Eduardo de Gregório. É verdade. A gente poderia trazer no programa para questioná-lo. O convidado já foi. Aliás, ele não é diretor, ele é gerente de operações. Gerente de operações, verdade. Antes do intervalo, sempre uma informação importante da Prefeitura de Santos para você. Existem momentos em que famílias ficam sem condições de cuidar dos filhos, até que os pais voltem a se fortalecer, as crianças ficam temporariamente em uma unidade de acolhimento. Mas nada substitui um lar. O programa Família Acolhedora da Prefeitura de Santos permite que você receba na sua casa crianças e adolescentes afastados das famílias de origem, oferecendo cuidados até que elas voltem aos pais. Seja uma família acolhedora. Condições para participar desse programa: morar em Santos, ter mais de 18 anos, não ter interesse em adoção, não usar drogas ou álcool, não ter problemas financeiros, ter moradia digna, e a família deve aceitar a participação no programa. As crianças têm de 0 a 18 anos incompletos e o interessado pode acolher mais de uma criança. A família recebe uma ajuda de custo de R$ 386,60 por criança. Os contatos na rua Clay Presgrave do Amaral, número 26, aqui no Boqueirão, em Santos. Telefone 3251-9333. Um intervalinho, assim a gente volta já já. Muito bem, a gente volta com o segundo bloco do nosso painel regional Debates. Eu aqui com prazer recebendo o Vicente Cassione, o nosso professor Iberê Cirna também, e o companheiro Luigi Di Vaio, jornalista, colunista do DL, o Diário do Litoral. O 3017-9110 é o telefone que está sempre aberto aí à sua disposição para você participar conosco, também pelas redes sociais, né? Facebook, você compartilha com a gente, facebook.com/painel regional. Bom, o assunto em pauta no fechamento do bloco anterior era a Ecovias. O Cassione fez algumas críticas aí sobre o andamento do sistema cheio de imigrantes. O Iberê também tem umas colocações a fazer, o Luiz também tem outros tópicos a levantar aí, é isso? Então, eu acho que aquilo que o Vicente está colocando é muito claro.
todos nós, né, concordamos com isso, mas, Vicente, eu vou ampliar um pouquinho mais. Vou ampliar o descaso que o governo federal também tem com as nossas. Quando a gente fala de estrada, de ecovias, vamos comparar com as estradas. Eu não estou defendendo a ecovia, não, mas vamos comparar com as estradas que existem no Brasil. O governo continua investindo num número maior de veículos, numa isenção de impostos, na impunidade no trânsito, porque não temos policiamento. Então, de alguma forma, a tendência, nós temos que extrapolar aquilo que a gente fala da Ecovias aqui, com toda a razão, com toda a incoerência que a Ecovias tem para tratar esse processo aqui da região metropolitana. Imagine e extrapole isso para a área federal. Nós temos também um caos generalizado e, de alguma forma, nós continuamos investindo em ter mais veículos, em eu vou dar isenção, e a impunidade no trânsito. E aí, quando você fala dos caminhões, não se esqueça que eles se dirigem ao porto. E uma das coisas que me assustou, viu, Cassione, é que o governo brasileiro está emprestando pelo BNDES 682 bilhões para a construção de um porto em Cuba. Um porto em Cuba? Em Cuba. Isso não me espanta em nada. Ele emprestou 12 bilhões para o Ike Batista. Então, Que tinha papel na mão como Garantia? Como garantia. 682. O mais curioso é que neste contrato do BNDES está lá assim, sigilo só pode ser aberto em 2027. Caixa preta, então? Pois é uma coisa maluca. E nós estamos falando aqui, quando a gente fala de caminhão aqui, qual é o investimento que o governo federal, que é o responsável pelo porto, fez? Eles vão falar da avenida perimetral. Bom, e cadê o processo de silagem que nós devíamos ter para não ter esse? O governo federal está assistindo, mas ele tem dinheiro para emprestar. E não tem só o porto de Cuba, não. Tem um porto da Venezuela também que está lá, sigilo. Só pode abrir em 2027. O PT em Santos disse que a principal obra viária na Baixada, feita nos últimos tempos, foi do governo federal e foi a Avenida Perimetral em Santos. É o que o PT em Santos tem falado. Que, na verdade, eu tenho que falar isso, foi feita pela metade, porque a Avenida Perimetral dependeu de uma gestão que eu fiz pessoalmente, junto ao presidente Lula, no sentido de liberar o dinheiro para fazer a perimetral. Eu disse, ninguém mais vai entrar e sair do Porto de Santos. Aí ele liberou 300 milhões, cortando 300, porque eram 600, e dizendo, não, 300 então vai. Eu digo, não adianta os 300, porque sem fazer o mergulhão, não resolve. Não vai resolver a perimetral lá na frente. Você tem que fazer a ponte de Safena primeiro aqui. E aí libera os 600, ele liberou só 300, os outros 300 não liberou, agora está sendo feita a licitação para a parte do mergulhão, que já poderia ter sido feita em 2006. Entendeu? Fora que veio com 20 e tantos anos de atraso, né? Aí não é culpa do Lula, não é culpa do Fernando Henrique, é culpa de quem não fez. Mas é culpa de todos. É a culpa dos desgovernantes que desgovernam o Brasil. Eu sempre digo, o Brasil não tem governo, tem desgoverno. E não tem governantes, tem desgovernantes. Com exceções, evidentemente. A gente tem que admitir que há algumas pessoas que ainda têm condição de serem chamadas de governantes. Quando o Iberê diz que ia ampliar o assunto e colocar o governo federal, mas aí o problema passa a ser o seguinte, então vamos falar do Brasil. E aí eu te digo, o Brasil para mim acabou. Aí eu sou mais radical. O Brasil acabou, tem que começar outra vez. Só que acabou. Onde você colocar a mão no Brasil, tem coisa que está podre, morta e não enterraram. O Brasil hoje em todos os setores que você olhar, saúde, segurança pública, educação, transportes, o Brasil é a antinação, o antipaís e o anti-estado. É um arremedo de nação. Isso aqui Cassiano, como é que pode acontecer isso? Que vive a olho. Como é que pode você sair num período tão pequeno de tempo, tão curto de tempo, né, do espetáculo do crescimento, né, para esta situação que você identifica hoje? Porque o espetáculo do crescimento que você está referindo é a mesma coisa do que os fogos do Ano Novo. Você assiste 15 minutos, aquela beleza toda, apaga, acabou. E não teve espetáculo. Quando é espetáculo do crescimento é porque não tem crescimento.
Entendeu? É aquela abóbora que um dia aparece no jornal desse tamanho, disseram, descobriram uma abóbora desse tamanho. Sim, mas é aquela só. As outras abóboras continuam no tamanho da abóbora. E continuam sendo abóbora. A outra virou carruagem da Cinderela. Mas é uma. E nos contos da carochinha. Mas aí Então, essa história do espetáculo do crescimento pressupõe-se uma coisa em progressão. Né? Nós temos saltos, nós temos aproveitamentos de números da economia mundial para dizer que estamos crescendo. Então, são períodos. Estamos vendo aí esse menino, como é esse que o governo até gosta, esse nos xixis aí, que tem um monte de empresa do X. Ike Batista. Olha que beleza. Mas o Ike Batista fez alarde. Ele abriu a cauda do pavão e aí, quando aparece o que aconteceu com ele, todo mundo sabe. Na relação que saiu agora na revista Forbes, das 15 maiores fortunas do Brasil, os irmãos Irineu Roberto Marinho, João Roberto Marinho e José Roberto Marinho, os 3 donos da Rede Globo de televisão, que tem um canal concedido a título precário pelo Estado, tem 54 bilhões de fortuna pessoal. Quem é que manda no Brasil? Essa concessão É o tem tempo governo para ou é a acabar? Rede Globo de televisão? Essa concessão tem tempo para acabar, doutor? Claro que tem, ela é renovada sempre. Claro que ela pode acabar a qualquer momento. O governo pode tirar a concessão quando quiser. Só que o poder concedente, que é o governo, é mais fraco e fica de joelhos diante do concessionário. Você é a Globo, que faz o que quer. A Globo arrecadou com aquele The Voice Brasil, só numa noite, em telefonemas a 30 centavos, que o povo brasileiro nisso participa e vota. Né? BBB Brasil. Mas agora vai melhorar, vai ter o BBB 14. Numa noite ela arrecadou o equivalente ao Criança Esperança. E eles têm uma fortuna equivalente a 54 bilhões de reais. A custa de quem? A custa do governo que dá a concessão para eles. Quem é que determina quando cai o presidente ou quando deve assumir um presidente? Quem é que determina os destinos do Brasil? São eles, os poderosos. O Tivita da Veja está entre os 15 mais ricos do Brasil. E nós achamos que conhecemos as verdades universais. Eles calam o que querem, falam o que querem. Ô Cassione, me explica uma coisa. O povo dorme. Vocês vão lembrar do carnaval, quando o Itamar estava no camarim, no camarim, né? Ao lado, sem episódio da calcinha. Da calcinha. Por uma grande curiosidade, estava na mesa do presidente a renovação. Não me lembro o nome da modelo que é. Entendeu? A renovação da concessão. Lilian Ramos. Que sumiu, né? Está bem de vida. Lilian Ramos. Está no exterior, está bem de vida. Mas veja como é curioso. Saiu nua depois nas revistas. Isso, então, estava exatamente num período de concessão, de renovação da concessão, e quem estampou isso em todas as... foi a editoria da Globo, o Jornal da Globo. E aí o presidente acuado, né? Porque se aquilo... Até com bons olhos olhou o papel lá em cima da mesa dele, falou, então assina logo essa coisa e aí sumiu, a moça foi para o exterior, né? Isso tudo são lendas que a gente escuta por aí. Agora nós estamos ficando antigos, porque nós tínhamos que chamar aqui para vir, sugerir ao Buturão, ao Aldo. Quem tem que vir aqui é a Poliana. A Poliana é que tem que dar uma entrevista, não é? Porque ela acreditava, o jogo do contente, tudo era bonito. Cassione, eu não sei se eu estou enxergando mal. Me permita discordar em parte com o senhor. O senhor falou no começo do bloco que o Brasil acabou. É absolutamente democrático. Não, é assim, e a nossa bela Itália, Vicente? Melhor. E a nossa bela Itália? O que tem? A Itália está com um índice de desemprego altíssimo, principalmente na faixa mais importante do PIB, que é entre jovens de 25 a 34 anos. Está numa recessão, está numa dificuldade de sair da recessão há pelo menos 2 anos e meio. Agora que teve um início de reação muito tímido. Se o Brasil acabou, o que eu vou dizer para os meus parentes da Itália? Que eles acham que nós aqui estamos fazendo a América, estamos no Eldorado, estamos num país que está em franco crescimento econômico, de era passada pelo espetáculo do crescimento. Então, mas ainda na Itália, e tem uma presidenta aí, conhece, na minha opinião, vocês podem discordar, mas tem uma presidenta aí de plantão, na minha opinião, pode discordar de mim, fiquem à vontade, pagando a conta
do espetáculo do crescimento que não houve. Ela tem os erros, Não dela, houve os e não- equívocos dela, mas ela está carregando as Não houve costas, em né, 2014. todo o pepino que foi deixado pelo tal espetáculo de crescimento que não. Vocês fiquem à vontade. Em para 2014, discordar, não. a perspectiva ainda do PIBinho, em volta de 1 ponto alguma coisa, se der isso no final do ano. Mas ainda mesmo com esse PIBinho do Brasil, o Brasil ainda está, acredito eu, posso estar errado e quero mais informações, que ainda está melhor que a Itália está saindo timidamente de uma recessão econômica grave. Luiz, eu vou não vou te corrigir, porque Não, não por tenho favor. essa pretensão. Os dados têm que ser colocados concretamente. Você trouxe a Itália como exemplo, eu vou te dizer. O desemprego na Itália são números reais. Isto é quem trabalhava e perdeu o emprego. Então vamos dar um exemplo. Você tem 100 pessoas trabalhando, 20 perderam o emprego. Então você tem 20% de desemprego. No Brasil, você não pode comparar pelo seguinte: no Brasil há milhões de pessoas que não trabalham e, portanto, não entram na conta do desemprego. Se você tivesse... Que não estavam no mercado formal. Se todos os que estão em idade de trabalhar no Brasil estivessem hoje procurando emprego, eles estariam em número muito maior de desempregados do que na Itália. O problema é que se você for à praia agora, você vai ver milhares de jovens sarados jogando futebol, namorando e tomando sol. E não trabalham, porque o pai e a mãe sustentam. Então eles não contam no mercado de trabalho, não contam como desempregados. Não é que eles estão desempregados, eles nunca se empregaram. Mas esse percentual aí é até maior, viu, Cassione? Mas eu acho que tem 100 trabalhando, se 20 ficam desempregados, significa que a economia vai mal. E que outros que estariam entrando no mercado de trabalho vão ter muito mais dificuldade e não vão entrar, provavelmente. Sem dúvida, Mas como nós estamos engrossar discutindo mais aqui, esse percentual. eu acho que a gente tem que traduzir num simplório aqui. O PIB, o PIBinho, você que está nos assistindo aí, faz o seguinte: o seu cacau por mês dá para comprar o que o senhor comprava no mês passado? Não. O senhor está vivendo bem? Não. Não adianta vir com a história do PIBinho, 1%, porque número eles fabricam toda hora. Número, vem aí o seu... Não, mas é grave. Espera aí, vem o seu Manteiga e diz assim, vai crescer 3. Aí alguém puxa a orelha dele e diz assim, não é 3, é 4. Aí ele volta e fala, e nós refizemos o cálculo porque tirão é 4. Eu pergunto para você que está em casa, que não entende como eu, nada de PIB, PIBinho, de... Como é que está em casa? Está ruim? Como é que está o preço? Está caro? Como é que está a inflação? Subindo. Basta ver a tendência é piorar. Os números do Natal. Entendeu? O comércio do Natal, o pior Natal para o comércio dos últimos 12 anos. Esta é a verdadeira realidade. A impressão do que eu tenho é que o Brasil. pessoal assustou. Né? O pessoal assustou, não está vendo uma perspectiva lá das melhores para 2014. Eu espero que isso não aconteça, seja diferente, né? Mas, em geral, as pessoas não estão com a perspectiva lá muito boa e se retraíram nas compras. E a diferença é o seguinte, é que você vai em qualquer país da Europa, quando eles estão mal, perto de nós, é a mesma coisa que você ter uma unha encravada e um câncer. O gente está se queixando da unha encravada. A Inglaterra está pujante. Ela em 2, 3 anos estava afundada, ela se reergueu de um dia para o outro. E tem estrutura, tem infraestrutura e tem civilização. País As pronto, coisas funcionam. país lá. pronto, né? Aqui nós não temos. Aqui o negócio, além de não estar indo bem, não tem estrutura, você não tem como construir em cima da areia movediça. O Brasil é um país de improvisações e de gente atrás de gente colocando durex para remendar o que não é remendável com durex. Esse é o problema. Então, não é que eu queira falar mal do meu país. É o país dos meus filhos, dos meus netos, é o país em que eu vivi. Eu nunca fui embora daqui. Nem da minha cidade eu quis sair nunca e podia ter ido para onde eu quisesse. O problema é que a gente tem que mostrar onde é que estão os erros, porque todo mundo fica sendo iludido pela informação ou pela desinformação e não para pensar. Porque enquanto está todo mundo vendo novela, o Brasil está mostrando a cara dele, como o Cazuza já dizia. Mas ninguém está vendo, porque está vendo novela. Ele mostra a cara. Sem dúvida. Mas precisa prestar atenção. Tem que olhar para a cara dele. Esse ano a tendência é piorar, porque o Brasil vai estar, como a gente disse no último programa, o Iberê lembrava bem, o calendário de 2014 está meio prejudicado. Agora estamos no verão, vem o carnaval.
Depois vem preparativo para a Copa do Mundo. Já é a Copa, né? Já é a Copa. 12 de junho. A Copa. Depois da eleição. Então, acabou. a perspectiva de investimento no que é primordial, portos. Quando você está ouvindo falar em portos esse ano, não se está ouvindo em um grande projeto de porto para o país exportar mais, para ter mais receita, portos, estradas, nos aeroportos. Nos aeroportos. Copa do Mundo. Nos aeroportos. Onde é que estão? Mas tá samba do crioulo doido. Eu não vi um galeão? Qualquer semana feriado, passada no galeão? 7, 8, 10 horas de atraso. Samba do crioulo doido recebendo a Copa. Nós estamos em cima do break aqui, estouramos o segundo bloco, o assunto é interessante com as pessoas inteligentes, sempre o programa flui bem, né? A gente vai para o rápido intervalo e voltamos no terceiro bloco, rapidinho. Muito bem, a gente retoma aqui, este é o terceiro e último bloco desta edição do Painel Regional Debates, aqui com o nosso Vicente Cassione, advogado, sempre deputado, né? Uma vez deputado, sempre deputado, o nosso Iberê Cino, o professor Iberê conosco, e o companheiro Luiz de Vaio também. As perguntas vão chegando aí, na medida do possível a gente vai colocando no ar, mas eu queria destacar aqui que o Iberê está em fechamento aí de uma obra literária, é isso, Iberê? O livro Marketing Político em Gotas, vai ser lançado juntamente com o Fabiano Caldeira, agora este semestre, é isso? É isso, nós resolvemos reunir aí uma experiência de pelo menos 40 anos nessa área. Só? O Fabiano Caldeira foi um brilhante aluno, hoje está em Brasília desenvolvendo, é um mestre formado pela Getúlio Vargas, na área de marketing político, também com uma larga experiência, e resolvemos aí colocar isso no papel, e nesse primeiro semestre vamos estar lançando então o livro Por que Gotas? Porque todos os livros, o Vicente sabe disso, todos os livros que falam de marketing político contam histórias. É história desde Getúlio, é história do discurso não sei de quem. Nós optamos por ser alguma coisa em gotas, objetiva e clara, para que aquilo seja utilizável pelos candidatos. E não fica aquela história, o grande discurso do John Kennedy, o grande discurso... Gente, a teorização. A teorização não. Vamos resolver em gotas. Então vamos entender o Brasil em gotas, geopoliticamente. Muito bem, olha, a gente não gosta muito de falar desse tema, mas somos obrigados exatamente porque ele está no nosso meio o tempo todo o tempo, lamentavelmente, que é a questão da segurança ou da insegurança, né? Ontem até debatemos, discutimos isso no programa Painel Regional das 10 da noite, o vereador Banha do PMDB estava com a gente, o Aldo participou também, nosso Aldo Neto, né? Sobre o assalto que foi vítima o secretário da Cruz Vermelha aqui no estado de São Paulo, né, que chegava como turista em Guarujá, pediu informações, sofreu um assalto, mais à frente sofreu um outro atentado e acabou levando 2 tiros. Um pegou no braço, o outro pegou na região do abdômen, ele foi socorrido e levado ao Hospital Santo Amaro. Não tem informações de momento sobre a cirurgia, me parece que deve ter sido bem sucedida, porque não houve nenhuma notícia em direção contrária, né? Mas, mais uma vez, um atentado, uma vítima, não é, que poderia ter morrido, não é? Uma pessoa, um turista circulando e uma pessoa que tem aí um cargo significativo, né? E Guarujá, mais uma vez, aparece no noticiário negativo, né? No noticiário policial dos principais jornais aí da Baixada Santista e do país inteiro. E uma cidade que vai ser subsede da Copa do Mundo, vai receber a seleção da Bósnia, né, para os treinamentos, para a Copa. E evidentemente que isso, né, Cassiano, já circulou pelo mundo inteiro. Guarujá, cidade do estado de São Paulo, litoral paulista, subsede da Copa. Enfim, estamos vivendo realmente uma era de dificuldade nessa questão da segurança pública, né? Não, e designaram a seleção certa para ir para Guarujá, da Bósnia, né, onde houve um dos conflitos mais graves do século XX. Né? Mandaram para o lugar certo, tinha que ser para o Guarujá mesmo, onde que ia ser. Guarujá, que não teve água na temporada, né? Depois de a presidenta da Sabesp dar uma entrevista de página inteira para o jornal A Tribuna, dizendo que nos próximos 30 anos não faltaria uma gota d'água na Baixada, não precisou passar 3 semanas. 3 dias, deputado. 3 dias. Faltou água já agora. Foi de uma infelicidade. De uma infelicidade brutal. Não, infelicidade. Eu acho que quando uma presidenta de uma Sabesp diz assim, nos próximos 30 anos não vai faltar água, e daí a 3 dias falta água, rua, está demitida. Você é na Europa, doutor? Está demitida, na hora. Se ela não renunciar por conta própria, tendo vergonha na cara, tinha que ser demitida.
É a única maneira de você resolver as coisas no Brasil. Quando o sujeito fala uma coisa e acontece em outra rua... Até porque, Cássio, demonstra desconhecimento total da região. Se você tem, pelo litoral sul, Luiz, pelo litoral sul, eu já vi isso, testemunhei isso. Você tem residências, né, moradias para 4, 5, 6 pessoas, ficam 30, né? Você tem prédios aqui por Guarujá, em Vicente de Carvalho, em Praia Grande, que o apartamento cabe 2 pessoas, um casal, mais um filho talvez, ficam 15. E o prédio inteiro. Então, como é que não vai faltar água numa situação dessa? Eu estive participando num programa com o João César, superintendente regional. Pois é. E foi curioso que era sobre exatamente a falta de água. A explicação, é óbvio que todos lamentaram a infelicidade da presidente. A presidente foi, assim, de uma infelicidade ímpar. E aí, dentro das explicações... Não adianta lamentar, tem que pôr na rua. Sim, aí já é uma incompetente dessa, tem que ir para a rua. Aí uma decisão que o governador tem que tomar. A preocupação e a explicação dada por ele foi assim, a falta de energia no bombeamento da água. Ponto. E eu ainda brinquei com ele, dizendo que a Sabesp não é autônoma, ela depende de outros tantos fatores. Né? Então, alegar que não vai faltar água é meio temerário, porque muito arriscado. Você entendeu? Não, depois foi, complementando a resposta, depois a resposta que veio da Sabesp, eu fiquei muito satisfeito. Porque eles disseram que o consumo foi muito maior e descobriram que na temporada a Baixada recebe quase 2 milhões de turistas. Eu fiquei muito satisfeito com essa novidade dessa resposta, eu fiquei satisfeito. Você tem um apartamento com um casal que tem 20 pessoas. Eu tenho um neto de 3 anos. Se perguntasse para ele e dissesse, Enzo, vai faltar água no... Agora ele ia dizer assim, vai, vovô, porque vem muita gente de fora. Quer dizer, a criança de 3 anos saberia dizer isso. Uma estúpida que não tem condição nenhuma de prever que na temporada, todos os anos, nós temos 2 milhões de habitantes a mais aqui na região, não tem competência para estar lá no lugar. Esse é o problema. O grande problema do Brasil é você colocar pessoas erradas nos lugares certos. E pessoas certas nos lugares errados. Isso é a primeira coisa. Quanto à violência... Ela podia ter perguntado ao ex-prefeito de Santos, que é diretor dela lá, não é? Como é que funciona a Baixada Santista nessa estava também nessa inauguração da ETA em Itanhaém, naquela sexta-feira. O Diário do Litoral foi cobrir lá. Conversei com o ex-prefeito e ela disse, naturalmente, os repórteres, nós insistimos com ela. Mas, doutora Dilma, mas a senhora tem certeza que... Não, falta água, já é coisa do passado. Em novembro já não teve, no feriado prolongado, ela falou isso para mim. Uma coisa então, agora é capacidade de armazenamento e distribuição da água. 2 estações de tratamento de água. Falta d'água é coisa do passado. E aí eu sugeri como título, e foi publicado, Sabesp garante, vírgula, de novo, 2 pontos, não faltará água. Aliás, não vai faltar água não, porque daqui a pouco nós vamos começar a temporada das grandes chuvas e das grandes enchentes. E é talvez a essa água que ela esteja se referindo quando ela diz que não vai faltar água. Porque já também ninguém espera as águas de março. Ah, que novidade! Janeiro, fevereiro, março, chove. Aí você vê as encostas, é Teresópolis, é Petrópolis, os mesmos lugares, Santa Catarina, Cubatão, os mesmos lugares. A gente sabe, é o governo que as pessoas dizem que chama de governo. O Brasil tem desgoverno. Violência. Olha, há uma geração perdida. E quando você tem uma geração perdida, uma geração está perdida, pelo menos uma no Brasil, que vai da faixa de 10 anos de idade, não é? Até 18, 19, 20, essa geração está perdida. Não toda, claro. Estou dizendo, a parte que escolheu a delinquência, a criminalidade, que não tem valores, que assalta, que mata impiedosamente, porque não faz diferença a vida humana para essa gente que faz isso, essa geração está perdida. É uma geração que não teve família, que não teve escola, que não teve formação e que está hoje fazendo isso. Você pensa que colocando um policial em cada esquina você vai resolver o problema? Não. Você vai ter o aumento da morte, do número de mortes de policiais. Se você puser um policial em cada esquina, vão morrer mais policiais. Por quê? Porque essa criminalidade que está aí não tem retorno.
Por isso que eu digo, o Brasil só vai sair da crise que ele está vivendo hoje quando explodir uma conflagração tipo Síria. Aí, quem ganhar a guerra, se for do bem, vai tomar conta. Porque o que é organizado no Brasil hoje estendeu do Rio Grande do Sul ao Maranhão os seus tentáculos? O crime. Tráfico, né? O crime é organizado. Se o crime é organizado, entrega o poder para o crime organizado e diz, olha, faz uma coisa, vocês têm aqui uma concessão do país. O país fica 30 anos na mão de vocês. Como dá para Ecovias, dá para o crime organizado. Aí vocês não precisam praticar crime. Façam as coisas diretas, boas, corretas e ganhem dinheiro com isso. Porque a única coisa organizada no Brasil é o crime. Então, dá na mão do crime organizado o país, para o país funcionar. Fazendo um pacto, com uma condição. Vocês acabam com a criminalidade e cuidem de ganhar dinheiro em cima daquilo que os políticos ganham, os desgovernantes ganham, não é? E fazer aquilo que não é feito. Porque quem é organizado não é o Estado. Quem é organizado não é o poder, é o crime. E isso não tem retorno. Você pensa que vai de um dia para o outro, com uma campanha, ou com um policial em cada esquina, fazer com que aquele menininho de 14 anos, que vai dar um tiro na cabeça de uma pessoa, como se ele matasse uma barata, ele vai deixar de fazer isso? Porque alguém vai dizer, não faz assim, meu filho. Não adianta, ele já está perdido, não deram a ele a base. Não deram a ele família, estrutura, educação, escola, aprendizado, formação. Não pode nem trabalhar um menino de 14 anos, mas pode praticar o crime, pode ficar na rua. Um país que tinha que ter escola o dia inteiro para as crianças pelo menos estarem lá dentro, aprendendo coisas. Não tem isso. É o sol, é o sal, é o sul. Não é? São mãos de se descobrindo em tanto azul, é o samba de verão. O Brasil tropical não tem saída. E eu peço desculpa, sinceramente, aos telespectadores, que eu não sou hoje a pessoa mais indicada para me pronunciar a respeito de coisa nenhuma. Não é que eu sou pessimista, eu tenho experiência de vida. Eu vi tudo que era possível ver com estes olhos. E tudo que eu vi, e tudo que eu antevia na faculdade que ia acontecer em termos de violência, eu era chamado de louco e de apocalíptico por alguns alunos. Hoje está acontecendo pior. Eles dizem assim, professor, está pior do que o que o senhor estava prevendo. Não é que eu era sábio, é que eu olho. Quando eu fico vendo novela o dia inteiro, eu olho o que está acontecendo. Eu não me distraio. E é isso que precisa acontecer no Brasil. A gente tem que começar a prestar mais atenção nas coisas. Diga, Beiro. Eu acho assim, eu acho que essa análise que o Vicente está fazendo, todos nós concordamos, é uma realidade que vivemos. Mas o que mais me assusta, Vicente, é a inércia dos governantes e de todo o Estado ao assistir a essa situação. Como é que nós vamos reverter isso? Essa geração está perdida. Se continuarmos sentados, olhando e lamentando, teremos mais e mais gerações perdidas. Sem dúvida nenhuma. Você não vê absolutamente nada nesse país, um projeto, alguém tentando propor uma solução que seja para daqui 30 anos, 20 anos. Não, nós continuamos dando o Bolsa Família, dá lá os 300 mil, vai para a escola. Não é um projeto de Estado, é um projeto de poder. Nada, não existe absolutamente nada. Então teremos sim muito mais gerações perdidas se continuarmos do jeito que estamos. Diga, Luiz, na semana passada, esteve visitando a região e deu uma passada lá no Diário do Litoral, o deputado federal Nelson Marqueselli, do PTB de São Paulo. Ele é ouvidor da Câmara. E ele disse que ouvidor da Câmara. Corregedor. Também, Ele falou que entre os principais pedidos que chegam à ouvidoria da Câmara, 90%, 80% é de pedidos de leis para redução da maioridade penal. Não para 16 anos, para 12 anos e para 14 anos. A população está procurando o deputado federal pedindo redução da maioridade penal para 12 e 14 anos. E aí, dentro desse cenário que o Edgar estava falando de Guarujá, que o doutor Vicente Cassione também citou, faz sucesso na internet um vídeo mostrando 3 crianças na entrada do túnel da Vila Júlia. O que eles fazem? 2 ficam na beirada e um terceiro joga uma bicicleta para parar o carro para assaltar.
Estive semana passada lá em Guarujá, passei por esse túnel, não tinha uma viatura da Polícia Militar. Estamos em cima da hora, encerrando aqui o painel Regional Debates. Quero agradecer muito a participação sempre importante do Vicente Cassione, que vai voltar com a gente aqui em inúmeras oportunidades. Eu espero aqui contar com ele em 2014, também sempre com o nosso Iberê e também com a participação também importante do nosso Luiz de Vai. Obrigado a você que nos acompanhou. Voltamos amanhã, 1h30 da tarde. A reprise é às 20 horas, 8 da noite, e às 22 o painel regional, tá bom? Obrigado, tchau.